Boa noite, meus amigos. Deixa eu só confirmar se essa parada tá gravando. Opa, tá gravando sim, vamos lá. Boa noite, meus amigos. Hoje, um dia mais do que especial. Apesar do nosso amigo Victor ainda não ter chegado, talvez ele consiga chegar no meio do nosso bate-papo. Nós estamos recebendo mais um membro aqui. O que era um quarteto virou um quinteto. Um xará meu, diz que Marcelo Trouxa nasceu morto, né? Então seja bem-vindo, meu xará. E eu, como já falava aqui antes de começarmos o nosso bate-papo, um paraibinha metido a besta, tentando entender o que acontece no mundo ao seu redor. Eu procuro sempre me cercar de gente boa, melhor que eu. Então você vem fazer parte desse time, se juntar ao Cleveland, ao Rodrigo e ao nosso amigo Victor. Inclusive o Victor, não sei se você sabe, né? Uma estrela aí do mundo cinematográfico em ascensão, vários convites aí para protagonizar novela e tal. E, bom, vamos torcer que ele apareça aí, porque afinal de contas, ele que teve sempre tão presente quando os números dos Covid não eram tão bons assim, né? Agora que a coisa começou a cair, né? Eu espero que a gente consiga falar com ele hoje. Mas vamos dar sequência aqui, então, ao nosso primeiro bate-papo pós-Covid e falar do veto do presidente Bolsonaro. O veto pelo no mútil, né? E aí, Rodrigão, vetou mesmo, não vetou? Fingiu que foi, não foi e voltou? Ele vetou uma coisa e começou a falar de outra, né? Que é a mesma coisa que ele vetou. Gente, eu tenho muita dificuldade para entender a cabeça desse cidadão. Então, assim, talvez não seja tão difícil. Talvez assim, ele nunca foi uma pessoa, nunca soube nada de economia mais liberal, essas coisas e tudo. Então, ele acha que intervenção é sempre bom e tudo mais, e esquece que, no caso aí, nós temos um problema fiscal pela frente muito grave, né? É uma questão de convicção. Eu acho que o Paulo Guedes tem que ficar falando com ele todo o tempo. Ele precisava casar com o Paulo Guedes para ter que nem eu casei com uma psicóloga full time para ser tratado full time, né? Às vezes precisa. É uma bela economia, hein? Então, acho que ele precisa da mesma coisa, ele precisa de tratamento, sei lá. E aí, Cleveland, no nosso último bate-papo lá, eu comentava que eu achava que a gente sempre busca uma solução mais fácil, né? Em relação à questão das igrejas, né? Porque, na verdade, a sensação que todo mundo tem ao afirmar que as igrejas devem ser tributadas, o fazem tendo uma visão daquele falso profeta que tira proveito da fé alheia e que se aproveita pessoalmente da atividade que a igreja desempenha, quando eu acho que, na verdade, a gente deveria combater o contrário. Não a iniciativa religiosa, que tem tanta gente boa envolvida, prestando tão bons serviços. E nós tivemos aí o veto do presidente, o que seria, vamos dizer assim, uma dívida. Contudo, ele fez o veto, mas disse que se fosse deputado, votaria para derrubar. Eu queria a sua impressão. Eu acho que é muito clara a cabeça do Bolsonaro. Cada vez mais eu começo a entender esse sujeito. Desde a minha época de Brasília já havia coisas desse tipo. Mas o ponto aí é nítido, Marcelo. Independente da gente discutir se deve ou não tributar, o fato é que simplesmente atropelaram em todos os sentidos possíveis, sob o ponto de vista da irresponsabilidade fiscal e assim por diante. E o que o Bolsonaro fez foi simplesmente se precaver. Ele jogou dos dois lados, ele botou um pé em cada lado. Ele falou, olha, eu vou vetar, porque a lei me obriga a vetar, mas, ao mesmo tempo, meus caros colegas, vocês que estão aí no Congresso podem derrubar meu veto. E se vocês ficarem insatisfeitos com isso, vem aqui jantar em casa que a gente bate um papo e a gente cria uma lei nova para desonerar totalmente. Então, acho que, falando sobre o ponto de vista do presidente, é a racionalidade política dele, é o que ele está acostumado a fazer, e foi isso que ele fez. Com relação a se deve ou não vetar, eu acho que isso acho que a gente poderia abrir um outro debate sobre esse tema de tributação sobre igrejas. Se a gente começa a olhar no mundo todo, são raríssimos os países que não tributam, né? Então, a gente precisava pensar e refletir um pouquinho mais, mesmo porque alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar a conta da Previdência, alguém vai pagar toda essa parte. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O meu xará, assim como eu, é do mercado financeiro e aliás, não é de pouco tempo, não, de bastante tempo. No mercado, nem fale.
Nem fale. No mercado, Xará, a gente diz que o bom trader não pode ser saci pererê, né? Tem que ter um pouquinho comprado e um pouquinho vendido. Para o lado que o mercado for, tem o que fazer. No caso aqui do Bolsonaro, foi isso mais ou menos que ele fez? Com um pouquinho comprado, um pouquinho vendido. Para o lado que soprasse, ele ia ficar bom com uma galera? O Bolsonaro, ele tá ficando previsível. Ele é um sujeito que não quer bola dividida. É populista. Então, ele faz o que precisa ser feito, mas joga a responsabilidade, e isso vai aparecer no próximo tema. Já vou queimar o próximo tema, que é a questão do Renda Brasil. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele diz que não, porque o Guedes falou que não dá, porque, enfim, não pode, porque é inconstitucional e tal, mas ele joga nas costas do Congresso a responsabilidade. Na verdade, ele quer. É que nem a reforma administrativa foi a mesma coisa. Ele demorou um tempão para mandar, porque ele não queria. E mandou meio a contragosto. Quer dizer, é um sujeito, é o típico populista, né? É o cara que não quer desagradar ninguém, em nada. Não entra em bola dividida. Esse é o Bolsonaro. Considerando o fato de que hoje aí todas as pesquisas apontam que ele tem uma posição bastante consolidada, né, em relação à sua sucessão, em termos de estratégia, vou devolver a bola para o meu xará para começar essa segunda rodada aqui. Em termos de estratégia, politicamente, ele que foi sempre tão criticado, apontado por muitos aí como uma pessoa com extremas limitações cognitivas, em termos de estratégia política, para quem pretende se reeleger, ele está errado? Não, ele está tentando fazer. O problema é o seguinte: ele quer colocar um piano de cauda dentro da kitnet, né? Não tem espaço. Aí ele tá lá estrebuchando para ver se encontra espaço para colocar não só o Renda Brasil, mas também os investimentos em infraestrutura que ele quer dar um dinheirinho para ter obra para inaugurar, as duas coisas. Nenhuma das duas coisas tem dinheiro. E quando ele gravou aquele vídeo, né, em que ele descasca a equipe econômica e diz, no finalzinho, nos últimos 5 segundos, dizendo que não quer mais ouvir falar do Renda Brasil, ficou claro depois que ele quer o Renda Brasil, né? Que não tem espaço hoje. Então, daquele vídeo, tanto que o mercado piorou hoje por conta disso, né? Daquele vídeo ficou só o que ele fez em relação à carbonização da equipe econômica, porque o Renda Brasil continua vivo da Silva e é claro, ele quer. Veja, o fato dele querer não significa que vai acontecer, porque precisa ter dinheiro adicional. E a gente não sabe de onde vai sair isso aí. E talvez o Congresso já tenha aprendido, né, que, como fez com a questão do auxílio emergencial, que ao propor um valor superior àquele que o governo queria, acabou fazendo gol contra, né, porque isso virou popularidade para o presidente. E aí, Cleveland, o presidente tá mesmo, entrou em rota de colisão com a equipe econômica nessa questão do Renda Brasil, ou de certa maneira ele foi em linha com a questão da responsabilidade fiscal, no sentido de não tirar dinheiro de pobre para paupérrimo, como ele disse? Uma pergunta rapidinha aí para o Cleveland e para o Rodrigo Delosso. O Guedes, vocês acham mesmo que sai até o final do ano? Porque eu já tinha dito que acho que não. Que ele é resiliente, que ele está virando um animal político e ele vai jogar o jogo. Vocês continuam achando que ele vai sair? Começa o Cleveland respondendo, falando sobre Renda Brasil, depois o Rodrigo complementa aí. Marcelo, a gente está o tempo todo falando sobre esse tipo de coisa e eu estou o tempo todo batendo na mesma tecla, né? Eu estou mais preocupado com longo prazo do que com curto prazo. Não dá, não tem dinheiro, não dá para fazer do jeito que está, a não ser que você faça outras reformas, a não ser que você aumente carga tributária, que não tem outra forma de você fazer isso, com todo o engessamento que a gente tem, não dá para fazer isso. Fazer isso nas atuais circunstâncias, com Bolsonaro falando para a equipe econômica, isso eu não quero, aquilo eu não quero, aquele outro eu não quero, significa você furar o teto dos gastos, significa você atropelar a lei de responsabilidade fiscal, significa ele pedir para tomar um impeachment. No fundo é isso. Talvez não tome porque o impeachment é muito mais uma questão política do que propriamente técnica. Mas não tem jeito, Marcelo.
ou você faz tudo aquilo que você precisa para poder liberar recurso, ou vai ser essa bagunça o tempo todo. Por que eu bato na tecla o tempo todo que o Guedes pode acabar saindo? Porque senão ele vai ser carregado junto, ele vai tomar um processo nas costas junto com o Bolsonaro. Então, a racionalidade indicaria que é melhor ele pular fora do que ficar assinando coisas que serão uma maluquice a partir do ano que vem. Esse ano ainda tem um orçamento de guerra, mas e os próximos anos? Bom, eu penso que o Guedes se vê como o freio do Bolsonaro. Eu acho que ele tem um compromisso com ele mesmo e com o próprio país no seguinte sentido: pô, se eu sair disso aqui, isso aqui vai dar uma degringolada. Então deixa eu ficar apanhando aqui, mas vou acochambrando. E aí, Rodrigão, o Guedes sai, não sai? Como é que você viu essa questão do Renda Brasil aí? Tá. Eu ainda acho que o Guedes vai sair até o final do ano. Cara, vocês têm que notar que nós estamos falando de um presidente que ele é meio... que um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia fala uma coisa, outro dia fala uma outra meio estranha, né? Ele ficou um tempo quieto, mas de vez em quando ele continua dando as pitacadas dele aí que abalam. Não fica comemorando não, que daqui a pouco ele tá no cercadinho de novo, hein? Pois é. A minha resposta anterior, eu pensei que a gente estava falando do Renda Brasil. Acho que eu comi bola, eu estava lendo a pauta, acho que eu fiquei pensando o que eu ia falar. Era o veto da questão das igrejas. Mas manda ver, aqui é só um bate-papo mesmo. Eu, particularmente, vou confessar, fazer uma confidência aqui. Na hora que você começou a responder, eu falei, eu não estou vendo copo de vinho, mas de repente pode ser que tenha. Não peguei. Então beleza. Eu até fui pegar, mas eu tava... Eu não sabia que tinha essa do copo de vinho, eu vou adotar na próxima. Não vem não, Marcelo, que eu avisei que você tinha que mandar uma caixa para cada um de nós, tá? É um padrão. É um padrão, todo cara que entra é assim. E é de Romane Conte, né? Eu não entendo nada. Se vier para mim, eu vendo na hora, né? Porque eu sou bebo Coca Zero, Deus sabe o que faz. Eu já falo pra caramba sem beber, imagina bebendo. Mas desculpa, Rodrigo, eu te interrompi. Não, voltando. Gente, assim, acho que o Cleveland já falou. A gente tem um problema fiscal, né? Que foi o que eu falei antes. A gente tem um problema fiscal. Esse problema fiscal precisa ser equacionado. Eu acho que tem que diminuir gasto, né? Mas tem gente que acha que tem que aumentar imposto, sei lá. Talvez um pouco dos dois. O Bolsonaro não tem convicção sobre o que é melhor fazer. Esse é um ponto. Então, ele, aparentemente, ele confia no Guedes, mas de vez em quando ele dá uma escorregada, parecendo mais que não confia do que qualquer outra coisa. Então, é por isso que dá esses problemas, entendeu? Ele não é uma pessoa, assim, que tem a humildade de dizer, não, eu não vou... Deixa ele conduzir lá, não tem que conduzir. Mesmo o Guedes, a gente pode começar a discutir aí se ele... tem umas coisas também, com o negócio do CPMF, que me deixa meio engasgado, que é umas coisas assim, que meio estranho. Mas, enfim... acho que o Bolsonaro é meio ciclotímico, né? Então, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Esse negócio do Renda Brasil vetou, tirou o programa, depois quer botar um outro programa pelo Congresso, é meio estranho. Mas, enfim, o problema fiscal tem que ser enfrentado, e eu acho que tem que ter coragem. E assim, aparentemente, o Bolsonaro não tem coragem de enfrentar o problema fiscal porque ele está notando que com isso ele se reelege. Só um detalhe, Marcelão. Fala aí, Xará. Você não consegue, só para dizer, você não resolve aumentando imposto. Teto de gastos é teto de gastos. Você pode aumentar imposto quanto quiser, não dá para furar o teto de gastos sem tirar o teto de gastos do lugar. E para tirar, você precisa ter uma outra PEC, né? Uma outra emenda constitucional. Isso. Então, não é simples. Então, por isso tem que diminuir gasto. É isso que é o ponto. Exato, isso mesmo. Eu tenho uma... Não vai acontecer. Então, eu tenho uma sensação que, assim, eu, você e as pessoas minimamente dotadas de bom senso sabem o que precisa ser feito, né? Mas entre aquilo que a gente sabe que precisa ser feito e a realidade, existe a classe política brasileira, né? E nós vivemos numa democracia. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Então, acho que o presidente acaba funcionando mesmo como vamos dizer assim, um para-choque, né? Um filtro entre o desejo liberal e justo e correto, calcado na realidade, na teoria econômica, e as limitações que a política impõe. Então, acho que ele vai fazendo esse jogo aí, e talvez ele vá descer a mão no segundo mandato, porque agora, realmente, cada dia mais, né, ele joga com o regulamento debaixo do braço. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, ainda falando do governo. Essa semana, tanta gente falou o tempo todo
gostava muito de frisar, né, que era o ministro interino, mas o ministro Pazuello finalmente foi efetivado. Xará, e aí, missão dada? A missão foi cumprida? Acho que foi o Pazuello low profile, né? Sujeito que apareceu muito pouco. E pelo que eu li, eu não conheço muito, né? Não acompanho de perto, mas pelo que eu li, tem bom trânsito com secretários estaduais, tem dado um apoio, quer dizer, longe do ruído causado pelo presidente, que não tem causado tanto ruído ultimamente, né? Só de vez causou muito mais no início, hoje está mais também, já não se fala tanto, e conseguiu, enfim, levar para frente minimamente o que se espera. O site do Ministério da Saúde, apesar daquela pataquada que foi feita, que ele tentou não esconder dados, mas Mudar a atrasar, mecânica, enfim, né? mudar a mecânica e tal. Voltou atrás, depois das críticas, 2 dias depois, tal. O site é fantástico, é muito melhor, por exemplo, do que está do site do Estado de São Paulo. Enfim, acho que está funcionando, ele tá lá e eu acho que mereceu. Ô, Cleveland, a gente não é mais premiado lá com o Henrique Mandetta Show, né? E temos agora aí o ministro que finalmente foi efetivado. Há quem diga, né, os mais simpatizantes do Bolsonaro, que a decisão do Supremo Tribunal Federal amarrou muito o que o governo poderia ou não fazer, né? E que a função do governo acabou sendo mais uma função quase que de fornecer suprimentos. Nesse sentido, o ministro aí tem uma bagagem de ser um conhecedor de logística, trabalhou em grandes eventos. Eu não acho que ninguém trouxa chega general, então acho que esse cara deve ter algum mérito. Eu queria a sua impressão aí. O que ele entregou, se ele fez uma boa entrega ou não. Mas é difícil avaliar, né? Eu não estou no dia a dia, o que eu sei é o que eu vejo na imprensa, e o que sai na imprensa a gente sabe que a gente precisa muitas vezes tomar cuidado, né? Porque você criou uma animosidade com relação a qualquer um que entra no Ministério da Saúde, principalmente pelo terror que todo mundo tem dessa doença, que parece que aqui no Brasil está caminhando para uma coisa um pouco menos pior do que a gente imaginava. Obviamente que 130 e tantos milhões é muita gente morta. Eu não tenho competência médica para avaliar se as decisões do Ministério da Saúde poderiam ir além ou estão no tamanho certo. Não tenho competência para falar sobre isso, mas me causa estranheza você ter um general no Ministério da Saúde. Não que você não possa ter, tanto é que a gente já teve até economista no Ministério da Saúde, né? O Serra foi ministro da Saúde, só para lembrar. Vou fazer uma provocação. Pô, economista, muito pior. Não, eu também acho. Já teve médico ministro da Fazenda. Não, e funcionou bem, né? Palote. Isso aí. E funcionou bem, tinha uma equipe boa. Então, eu não sei, Marcelo, honestamente, eu não me sinto competente para dar um veredito final sobre o que tem sido feito. Confesso que eu não tenho acompanhado tão bem assim. E aí, Rodrigão, qual é a sua impressão aí do ministro? Eu tenho uma boa impressão. Assim, tudo é gestão, né? Se o sujeito é um bom gestor, não importa muito se ele tem uma formação técnica. É lógico que a formação técnica ajuda bastante, dado que ele é um bom gestor, né? Agora, ter formação técnica e não ser um bom gestor não resolve o problema desse tipo de função, eu acho. Então, o Serra foi um bom ministro, sendo um bom ministro da Saúde, sendo economista. E o Palocci foi um bom ministro da Fazenda, sendo um médico. Para mim, cumpriram bem seu papel, assim como o atual ministro, porque eles são bons gestores. No caso do ministro Pazuello, aparentemente, ele não tem ambições políticas. Então, o que acontece? Isso faz ele ter um pouco mais ser mais centrado, né? E conseguir passar a informação que precisa para a população e dar um pouquinho mais de racionalidade naquilo que estava acontecendo no Ministério da Saúde, que, no meu entender, até se você pensar, aparentemente o Mandetta estava fazendo um bom trabalho.
Mas, de repente, não era. A gente hoje sabe que ele não deu um bom conselho. Não, fica em casa. Não foi um bom conselho do Mandetta. A gente sabe que deveria ter ido logo para o hospital e tomar a hidroxicloroquina com azitromicina. Era isso que precisava ser feito desde o início. Assim, então, assim, eu não conheço muito bem a gestão do Ministério da Saúde, é só de ficar lendo o jornal, alguma coisa assim, mas, no fim, eu acho que ele cumpriu a missão que foi dada, cumpriu bem, e vai levar os louros, né? Vai levar os louros, porque agora vai cair, vai começar a cair, já começou a cair os casos de Covid, né? A mortalidade está caindo também. Então ele vai levar os louros e eu acho que acho que fez uma boa gestão no fim, né? Então ele foi lá, ele para ser general é gestor, para início de conversa. Vamos começar do início, né? O sujeito que é oficial do exército chega a oficial superior é major, tenente coronel, depois general. Eles ficam mais na parte de gestão, então eles aprendem a gerir pessoas, né? A gerir pessoas e a gerir a burocracia da qual eles fazem parte, até por lei. Então, acho que ele fez um bom trabalho, até por causa disso. Bom, a minha impressão é que se é para enfrentar uma pandemia, entre um ortopedista e um especialista em logística, eu prefiro um especialista em logística. Acho que o papel, ainda que queiram reescrever, né, a história, mas basta colocar no Google aí e ver as notícias lá de abril sobre a decisão do STF, em que todos os jornais ilustravam ela como sendo uma derrota e um esvaziamento do papel do governo federal na questão da pandemia. Se o governo federal acabou tendo o papel de distribuir recursos e suprimentos, nada melhor do que um general, acho que ele fez bem o papel. Tive a oportunidade de assistir ao depoimento dele na íntegra, numa audiência pública no Congresso. Parecia uma pessoa extremamente bem informada, extremamente bem intencionada, um cara muito centrado, diferente de quem quis usar o governo para agenda própria. Foi o caso do Mandetta, apesar de que ele não estava só nesse hábito. Bom, vamos seguir em frente. A partir de agora nós vamos entrar numa zona de turbulência. Se vocês tiverem aquele saquinho lá para enjoo, caso possam ter alguma ânsia de vômito, já deixem de lado aí. Mas essa semana, né, não dá para deixar de não comentar o artigo assinado pela jornalista que era da Rede Globo, Cristiana Serra, na Folha de São Paulo, dizendo que o Lula não poderia ser cancelado e que o Lula fazia bem a democracia brasileira. Eu queria começar pelo meu xará e dar a impressão, não sei se ele leu o artigo ou não, mas, enfim, partindo desse preâmbulo aqui, qual que é a sua impressão? O Lula realmente faz bem para a democracia brasileira? Ele não pode ser cancelado? Eu não li o artigo porque eu não assino a Folha e isso era só para assinante, eu não consegui Parabéns. o artigo impresso. Parabéns. Mas, na verdade, quem cancelou o Lula foi a justiça brasileira, não tem o que falar, né? É que nem, sei lá, jogo de futebol, você pode reclamar do juiz, pode reclamar do VAR, tal, mas o que vale é aquilo ali, não tem muita discussão, né? Você pode até discutir eventualmente, mas está cancelado. Ele já foi condenado em 3 instâncias. Quer dizer, só não está preso porque a nossa justiça é meio torta, mas assim, não existe isso. Você imagina o sujeito que já está condenado ficar fazendo discurso político, realmente só no Brasil, né? E aí, Cleveland? É para ser cancelado, deletado, exterminado, ou o Lula faz bem mesmo para a democracia? Não estou querendo fazer uma pergunta tendenciosa, não é essa a minha intenção. Eu não precisa fazer uma pergunta tendenciosa. Eu acho que o Marcelo já resumiu bem a história aí. O cara foi condenado, deveria estar preso, não está, porque a gente sabe que o nosso Supremo é uma grande piada, para falar o mínimo. Questão do incentivo. Qual é o incentivo que você dá para as pessoas agirem quando um cara que rouba, comete todo quanto é tipo de crime na área política, ele simplesmente pode voltar à vida política tranquilamente? Então, que incentivo você está dando para as pessoas? Aliás, que incentivo você está dando para os atuais políticos que podem ser condenados? E hoje eu vi uma imagem assim que me pareceu a imagem perfeita. Ele ao lado do Renan Calheiros. E por mim, os dois podem dar a mãozinha juntos e podem passar juntos um belo tempo, em algum lugar bem fechadinho.
Mas, enfim, eu acho que é uma questão jurídica. É querer tirar da página jurídica, da página policial, e passar para a página política. É isso que me parece que foi. Rodrigão, e aí? Suas considerações aí sobre a jornalista Cristiana Serra, que disse que o Lula é importante para a democracia brasileira, não pode ser cancelado. Assim, os jornalistas, eles têm essa, não sei se é mania, de ficar glorificando o fracasso. Então, por exemplo, eles costumam chamar determinadas personalidades que promoveram o pior para o país para dar opinião. Então, eu fico surpreso da jornalista, no caso, achar que o Lula era bom para a democracia. Você vê, tem pessoas aí que congelaram os preços, e até hoje tem coluna em jornal, dão opinião, né? Tem um espaço, né? na imprensa para se expressar, mesmo tendo mostrado os piores serviços à nação. Então, qual é a novidade disso? Não tem novidade. Ela é claramente favorável a essa pessoa aí da foto, né, que as pessoas estão vendo aí, tem uma barba assim. Então, não vejo surpresa nenhuma. Agora, é o que os colegas falaram, não tem o menor sentido isso. Ela não entendeu o que é democracia. Talvez ela devesse estudar mais, não sei. É ruim falar estudar mais, eu não gosto disso. Mas assim, talvez ela devesse se informar melhor. Esse é o gancho aí que eu pego para dar a minha opinião sobre isso. Assim, acho que gastar meia hora falando sobre o Lula é chover no molhado. O que me assusta, realmente me assusta, é você ter num dos jornais de maior circulação do país uma jornalista, né, que diz que é bom para a democracia, que é alguém que comprou apoio político através de mesada de deputados, alguém que usou recurso público para fins de propina, né? Alguém que foi condenado, como o meu xará falou, em 3 instâncias, que só está livre por uma artimanha jurídica, porque não cabe questionamento ao mérito. O Lula solto, ele é culpado, né? Porque vamos entender como é que o Lula chegou à sua condição de criminoso culpado. Houve uma investigação, essa investigação apontou indícios, ele foi indiciado, né? Uma vez indiciado, o Ministério Público entendeu que tinha elementos para formar uma denúncia, fez essa denúncia foi acatada essa denúncia foi exercido de maneira extenuante um direito de defesa milionário, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância e em terceira instância. Não cabe discussão de mérito. O Lula é um criminoso, acabou. Não tem como discutir isso. O assustador nessa história não é isso. O assustador é alguém dizer que para a democracia a presença do Lula é boa. A democracia não é só a prevalência da vontade da maioria, né? A democracia tem outros valores, né? A garantia do direito das minorias, a prevalência da lei e da ordem, do respeito ao direito do outro. Então, realmente, é assustador que E isso me revela uma outra coisa que eu nunca vou conseguir entender. O meu posicionamento não é novidade para ninguém, notoriamente não é de esquerda. Mas eu respeito a forma de cada um pensar. O que me assusta é como é que as pessoas abrem mão dos seus ideais para personificar eles e personificar numa figura que é notoriamente corrupta, criminosa. Realmente é uma tristeza, né? Eu acho que o debate político, a esquerda brasileira precisava dar uma refrigerada aí, uma oxigenada e tentar tirar esse peso aí das costas, porque enquanto tiver essa âncora aí, vão continuar apanhando. Bom, mas vamos seguir em frente aqui, por sugestão do meu xará, né, que fez um comentário sobre essa questão da gestão que a Petrobras tem feito aí dos seus ativos espalhados pelo Brasil e o seu desejo de se concentrar mais em Rio e São Paulo. Então, xará, começa com você aí. Qual que é a sua impressão sobre essa estratégia que a Petrobras vem adotando aí? Muitos dizendo que é uma forma de privatizar de maneira camuflada. O que deu origem ao
ao post, enfim, ao tema, à pauta, é a campanha de alguns estados que vão perder ativos da Petrobras, né? Refinarias e outras coisas que vão ser vendidas. E, claro, você tem empregos, você tem impostos, né? São coisas importantes para os governadores e para os prefeitos das cidades onde estão esses ativos. Então, esse é uma faceta, né? Além da questão, digamos assim, ideológica, de ter a estatal como estratégica, você ter Essa presença. esses benefícios, né, às pessoas que dependem da Petrobras. E assim, eu costumo dizer, e às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas ou não entendem, né? Assim, se a estatal não serve para isso, ela não serve para mais nada. Eu fico realmente, até tenho, trabalhando no mercado financeiro, a gente sabe, né, o pessoal que analisa Petrobras e que vê quanto vai dar de lucro e tal. Assim, uma estatal não é feita para dar lucro. A estatal só existe, só faz sentido você ter uma estatal se ela cumprir o seu papel, o papel para que ela foi feita, que é o papel estratégico, que seja, no caso da Petrobras, de controlar o petróleo brasileiro. Para fazer isso, você não precisa dar lucro. O Estado brasileiro tem que bancar o prejuízo, porque você vai ter prejuízo. A Petrobras foi usada para controlar preço de combustível. Tá certo, porque se a estatal existe, é para isso. Uma estatal que vai competir no mercado privado, para que precisa de estatal? Você imagina, você pega o dinheiro do imposto, imagina que o governo fala assim, eu vou pegar o dinheiro do seu imposto e vou jogar na bolsa. O que você acha disso? Não faz o mínimo sentido. Mas é isso, quando o governo, o Estado tem ações da Petrobras, no fundo ela está pegando o seu dinheiro e aplicando na bolsa. Porque está correndo risco empresarial. A troco do quê? Se não for para outros objetivos que não o de dar lucro. Porque não faz sentido. Então, isso tudo para dizer que a Petrobras precisaria ser, todas as estatais que não têm interesse estratégico, e eu não vejo nenhum interesse estratégico hoje em nenhuma estatal, todas deveriam ser privatizadas, porque não faz sentido você ter uma empresa para competir no mercado privado. Eu acho que se tem um setor, e eu estou escrevendo um post sobre isso, um setor que deveria ser estratégico é o da internet. Que é coisa mais estratégica hoje do que controlar a internet? A gente está vendo aí a Huawei com a China que o diga, né? Exatamente. Por que a gente não pensa em fazer uma estatal de internet? Ninguém está pensando nisso, óbvio, né? Que seria uma loucura. Sim. Por que então a gente tem a Petrobras? Se a internet é muito Hoje. mais, se a internet é muito mais estratégica e impensável controlar a internet, o que dirá no caso a Petrobras? Exato. É isso aí, Cleveland? Ou você acha que a Petrobras tem que ficar mais um pouquinho? Qual que é a sua impressão? Você jura que você está perguntando isso para mim, Marcelo? Depois de tudo que eu já escrevi, já falei. Eu preciso, preciso dar uma levantadinha na bola aí para você cortar, né? Vamos lá, gente. Deixa eu só fazer alguns parênteses. Tá? Essa história de venda de ativos, ela não saiu do nada. Tá? Ela é uma história que deriva, inclusive, de um acordo com o CAD, em termos de compromisso de cessação de prática. A Petrobras tem uma série de acusações de condutas anticompetitivas, dificultando a entrada de novos players no mercado, distribuição do mercado e tudo mais. Então, a ideia de você vender alguns ativos é para você começar a construir algum padrão mínimo de concorrência em alguns segmentos do mercado. E você desverticalizar para facilitar a importação, por exemplo, de gás, está discutindo a nova lei de gás e assim por diante. Então, a ideia de privatizar parte da Petrobras é uma ideia que busca aumentar a concorrência num ambiente político em que a gente sabe que tem um Congresso que adora ter a Petrobras na mão, por todas as razões que a gente pode discutir, por rent-seeker, caçar renda e tudo mais. Então, essa foi uma definição de governo, junto com o CAD, que entendeu que era melhor fazer isso para ampliar a concorrência. Minha visão, deveria vender absolutamente
todas as estatais, sem exceção do país, dentro de um modelo competitivo. Por que eu falo isso? Porque mais competição gera mais oferta de produtos. Mais oferta de produtos gera mais royalties e outras coisas mais. Gera mais emprego. Então, esse pessoal que está falando, não vamos vender a Petrobras, está só se esquecendo que quem comprar vai ter que investir. E vai ter que ter escala, vai ter que contratar gente, vai ter que tirar o petróleo de algum lugar, vai ter que comprar o petróleo, vai gerar ICMS e tudo mais. Então, essa não discussão. Privatizar é muito melhor, vai gerar muito mais receita para os estados do que a Petrobras do jeito que ela está. Ela não tem dinheiro para investir, ela não tem condições de investir. E, ela, além do mais, ela gera uma externalidade negativa, que é a redução da concorrência. Então, a gente tem um problema sério aí. Então, essa história de achar que vai defender a Petrobras, não. Quando você vai para a porta da Petrobras falar que vai defender a Petrobras, você está defendendo o sindicalista, você está defendendo o político. Você não está defendendo o teu estado, você não está defendendo o teu emprego. Ô, Rodrigão, me diga uma coisa. Diz que o ótimo é inimigo do bom. Não me parece haver hoje, né? E vai demorar a chegar esse dia, talvez, quem sabe, no final do segundo mandato do Bolsonaro, quando ele já não tiver mais pretensão de se reeleger, a não ser que ele se transforme no ditador que sempre temeram. Não me parece que hoje tenha assim, convergência política para você, por exemplo, propor, né, a privatização da Petrobras. Uma vez que o ótimo é inimigo do bom, fazer a Petrobras encolher um pouco mais não faz sentido? Cara, fazer a Petrobras encolher um pouco mais, um pouquinho, faz total sentido, não importa. Mas assim, eu ia mesmo falar isso daí. Se você pega o exemplo da Vale, que era uma estatal, né? O que aconteceu? O Marcelo fala sempre, Marcelo Porto fala sempre disso nos posts, né? A Vale gerou mais emprego, mais impostos. Então, eu tenho muita dificuldade em entender a lógica de se defender uma estatal, uma empresa para se manter e continuar estatal, quando você tem um exemplo típico do que acontece quando você privatiza uma empresa. Quando você privatiza uma empresa estatal, vai gerar mais emprego e mais impostos. Então é curioso, porque esses governadores aí que não estão querendo que a Petrobras, não estão querendo perder aí a Petrobras, eu fico me perguntando por que será que eles não estão querendo, se eles vão ter mais impostos, vão arrecadar mais impostos, vai ter investimentos, que nem o Cleveland falou, vai trazer mais empregos e vai beneficiar os consumidores, porque em tese, com mais concorrência, o preço vai ficar, vai se reduzir, né? Eu não consigo entender. Eu tenho uma desconfiança, Rodrigão. Na Petrobras teve o Petrolão, mas na Vale não teve o Valizão, né? A gente não sabe, né? Who knows? Eu não sei. Cara, tudo é possível. Pelo menos o Ministério Público ainda não detectou nada. Bom, vamos seguir. Não, isso faz tempo, né, Marcelo? Naquela época, quando estava tudo escondido. Não, digo o Valizão atualmente, né? Uma vez que a empresa é privatizada, ela não foi, foi palco do nível de corrupção patológico que a Petrobras sofreu, né? Mas o governo tem uma participação lá, né? Tem uma participação, demitiu o CEO, né? Teve uns negócios assim, não teve? É verdade, na época do Roger, né? Roger Agnelli, que inclusive faleceu no acidente. Só concluindo, então assim, o que eu acho que a Petrobras, aí é com o Marcelo, continuo com o Marcelo Guterman, tem que privatizar tudo, inclusive BNDES. Não faz sentido isso. Não faz nada disso mais faz sentido. Nunca fez, na verdade, mas enfim, agora que está aí, tem que privatizar tudo. É isso aí, que nem o Raul Seixas disse, né? Vamos alugar o Brasil, no caso a gente pode privatizar. Bom, vamos seguir em frente. Eu ouvi em algum lugar, algum amigo meu me falou e eu achei que essa foi a definição mais brilhante da Argentina, né? A Argentina é assim, você vai lá, tá absolutamente diferente, totalmente diferente do que de um mês atrás, mas continua igualzinho a 20 anos atrás, né? Agora saíram um pacote de medidas, eu estou no mercado... agora. Eu estou no mercado desde 1986, rapaz. Olha, desde o Bonex, né, que os mais velhos de mercado lembram, cara, é incrível. Você vai só passando os anos, mas o noticiário que vem da Argentina parece que não muda. Xará, e aí, qual é o futuro que nós podemos esperar da Argentina, hein? Vai virar Venezuela do Sul?
Já virou. Não, não virou ainda porque não tem o Chaves, né? Não tem milícia e tal, mas aí, economicamente tá caminhando. Não tem muito por onde. Eles estão só empurrando com a barriga o problema, fazendo de conta. Bom, é pensamento mágico, né? Vai acontecer alguma coisa que vai me tirar dessa. Não, não vai acontecer nada. Eles estão esticando a corda. O Blue já está 130, o dobro do câmbio oficial. Na Argentina são Não, 5 câmbios, né? pois é, tem vários câmbios. Loucura, cara. No fundo tem um, né? Mas enfim. E, realmente é difícil de entender como é que o Macri também fez mal, né, à Argentina, porque ele é um sujeito que ele foi eleito com uma certa agenda e não foi implementada. Não tiene cojones. Pois é, então, esse foi o problema. Aí não implementou, fez negócio meia boca, tipo o Bolsonaro que tenta colocar, né? Vamos tentar ver aqui se tem um meio de campo aqui que a gente pode fazer, as condições políticas e tal. Só que a economia é um negócio cruel, né? Porque ela acaba cobrando. Não tem mágica. Você pode esticando, tal, mas você é marcado a mercado mais cedo ou mais tarde. Não tem por onde escapar. É corintiano, São Paulino, budista ou não. 2 vezes 2 são 4, onde quer que seja, né, Cleveland? Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que é o nome daquele filme mesmo? É o Feitiço do Feitiço do Tempo. né? Até tá Da na tela Marmota, aí. sei lá. Exatamente. Eu até coloquei. O dia da marmota. Exatamente. Eu até coloquei o Feitiço do Tempo aí na imagem. Exatamente em alusão, né? Essa coisa repetitiva, esse looping, né? Nossa, cara, é impressionante. A Argentina, ela faz sempre a mesma coisa. Vai e volta, vai e volta. E vamos lá, vamos tabelar preço. E vamos lá, vamos fazer as mesmas bobagens. Vamos dar aumento real de salário. Curralito. Tentar. Vamos fazer de A a Z todas as bobagens que a gente já fez e o universo liberal já fez. Isso é a Argentina toda vez que o populismo do nosso querido Perón, com os neoperonvistas, aí não sei nem como chamar esse povo. Kirchneristas e afins. É o mesmo lixo de sempre, né? É a mesma turma de sempre. Parece que a Argentina não gosta de sofrer. Não basta o tango, gosta de sofrer. E olha que eu adoro a Argentina, hein? Eu também Olha gosto que eu muito. adoro a Argentina. Mas agora eu vou fazer a pergunta de $1 bilhão. Não poderia ser para uma pessoa diferente, que eu acho que é o que realmente importa. E aí, o Rodrigo Vinho vai ficar mais caro ou mais barato? Eu queria saber também. Eu te perguntei isso, eu quero saber. Não sei, está em crise, né? Custo de oportunidade. Está desvalorizando. Hã? Tem um custo de oportunidade, né? Se você por que você vai vender dentro se você pode vender fora um preço maior, né? Isso se deixar de você receber os dólares. Essa é a grande questão. Esse que é mas eu acho que os caras já têm esquema para. Tem conta no exterior, no Uruguai, para depositar os dólares. Deve já ter isso, não? Acho que já tem. Já aprenderam o passado. Cara, até diria assim que o preço do vinho devia cair, né? Desvaloriza o câmbio, o preço devia chegar mais barato um pouco, né? Sei lá. Olha, em relação à Argentina, eu li uma vez uma entrevista lá nas páginas amarelas da Veja, eu não lembro com quem foi, mas acho que tem uma explicação que antecede a questão econômica. A Argentina, eu acho que ela tem uma certa arrogância cultural. Eu acho que... Sabe aquelas famílias quatrocentonas que não têm mais a grana e não perdem a pose? Eu lembro que uma vez eu estava numa loja lá na Florida e eu fui atendido por um vendedor, aquele argentinão, coroa, típico, cabelão, um lenço aqui, assim no pescoço, um blazer com um brasão, botões dourados, mas quando eu olhei ali no cotovelo do blazer, estava furado. Cara, eu acho que essa foi uma imagem que eu trago assim na minha mente, que ilustra a Argentina de uma forma tão, sabe? Eles jogam polo, né? Eles são europeus, mas eles não conseguem realizar, né, essa trolha de terem sido, no século passado, uma das maiores economias do mundo, se eu não me engano, a quarta ou quinta, e ter... Pô, em 1950 não tinha mais analfabetismo na Argentina, gente. E esse país decadente que não consegue
olhar para si mesmo, enxergar a sua realidade e sempre fica tentando empurrar com a barriga e tentando brigar com a realidade. Só que eu tenho uma sensação que é o seguinte, essa conta dessa vez talvez seja a maior de todas desde sempre. Porque eu acho que assim, a gente vai chegar num ponto que vai ter um... Quem de nós aqui colocaria R$1 na Argentina? Porque eu, por exemplo, lá na época da eleição do Lula, eu pensei, pô, vou comprar um apartamento lá em Palermo, $40 mil, pô, tá baratinho e tal. Hoje eu já não pensaria assim. Porque de lá para cá, assim, não tem chance. Parece que esse país não tem chance, ele está fadado. E quando, porque nós temos uma convicção equivocada de que o tempo faz evoluir. E não é verdade. Basta você pegar uma fotografia, né, de Cabul nos anos 50, 60, que você vai ver que era uma cidade europeia, né? E hoje é uma cidade, uns escombros, coberta lá de um fanatismo religioso, de um fundamentalismo. Então, assim, eu prevejo um futuro muito, muito ruim para a Argentina. Vamos torcer que não, né? A gente tem essa rivalidade com os nossos irmãos, mas eu acho que é um país lindo, maravilhoso, um baita destino de turismo. Seria muito bom que a Argentina encontrasse um caminho para resgatar sua economia, né? E é bom olhar a Argentina como exemplo. Sim, sem sombra de dúvida. Efeito Orloff, né? Isso. É o efeito Orloff. Um comentário que às vezes eu penso sobre isso, né? Todo mundo fala, não, quanto mais educação, melhor. Cara, é muito natural a gente concordar com isso. Quanto mais educação, me parece que melhor. Mas se você olha, por exemplo, da Argentina e compara com o Brasil, por exemplo, a Argentina é mais educada do que o Brasil e está numa situação pior há muito mais tempo. Sim, é verdade. De modo geral. Então, assim, eu acho que tem uma contradição nesse negócio. Não é exatamente quanto mais educação, melhor. Eu acho que tem que qualificar a educação que tenha. Porque, assim, o que eu estou entendendo é que a Argentina tem uma educação que gera esse resultado. Por isso que eu disse que essa é uma questão quase que cultural, antecedente à questão econômica. Eu queria encontrar, vou dar uma pesquisada no Google, se um dia eu achasse entrevista, um sociólogo lá falava sobre esse ranço cultural argentino, essa dificuldade de se dar conta da sua realidade. É só uma questão de gradação, porque o Brasil também tem um pouco esse problema. As pessoas querem aqui fazer coisas similares. Tipo, vamos lá. Recolocar CPMF. Será que não aprendeu? Ou então, sabe, umas coisas assim. Vamos fazer um comitê para ver se os preços estão sendo praticados de forma abusiva. Vamos trazer uma tabela de preços e vamos fiscalizar os supermercados. Cara, não é assim. Aqui não é Argentina, mas é parecido, né? A ideia, né? Assim, em geral, vamos repetir o passado, que é bom. A gente é tipo uma Argentina ser metida a besta, né? Acho que talvez essa seja uma definição. Bom, vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo, meus amigos. A pedido do meu xará, que eu achei muito legal colocar esse tema no nosso bate-papo, então eu passo a bola para ele, que provavelmente de todos nós é o que tem maior conhecimento sobre... Eu sempre pensei o seguinte, a minha conta é quase que estatística. O universo, né, ainda está em expansão, aí me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa é a teoria vigente, né? Você tem o Big Bang lá e tal. Eu não acho que nós somos assim tão fodões, né? Pensando que ia ser feito um universo só pra gente. Né? Quando a gente tem um vídeo do Cortella, até comentei com um colega de trabalho aqui hoje, né? Chama-se assim, você sabe com quem você está falando? Em que ele coloca a gente bem no nosso lugar do tamanho que a gente é. Então eu fico pensando, será que ia ser feito um universo só pra gente? Parece que em Vênus aí já encontraram alguma possibilidade de sinal de vida. Explica um pouco melhor aí pra gente, Ará. Encontraram fosfina, né, que é um gás que, em tese, não dá para ser produzido a não ser por processo biológico anaeróbico, né? Parece que a gente tem no nosso intestino também. A fosfina é o pum do micróbio que fica ali. Isso até que eu escrevi no grupo. É isso que eu entendi bem, isso. né? Isso, é a flatulência lá do coisa. E quando o cara tem um nível legal, ele fala flatulência. Se fosse eu, falava peido, mas tudo bem.
Mas o ponto, eu acho, e é interessante porque eu estava lendo uma reportagem sobre esse assunto, e o jornalista fala, até com um tom um pouco recriminatório, que tem não sei quantas sondas circulando Marte, e só tem uma em Vênus, e foram encontrar a possibilidade de vida, né? A gente não sabe ainda, em Vênus, e não em Marte e tal. Quando, na verdade, o ponto, porque encontrar vida, é isso que você disse, Marcelo, vida vai ter em algum lugar do universo, assim, a probabilidade é gigante, é tanto planeta por aí que em algum lugar vai ter. Não vai ter encontrar vida inteligente, porque supostamente você precisa... considerando que a nossa é inteligente. Isso, considerando alguma vida inteligente. Nem aqui a gente tem, né? Mas em algum lugar deve ter. Exato, em algum lugar deve ter, só que não vai encontrar no tempo, porque aqui a gente tem, sei lá, de civilização você tem 10 mil anos, que seja, o universo tem bilhões de anos de existência, você casar 10 mil e se encontrarem, virtualmente, quer dizer, não vou dizer impossível, mas não existe isso. Então, só vida certamente tem, a gente não sabe se é inteligente, mas o problema não é esse, o ponto é que nós estamos procurando um lugar para morar quando a Terra terminar. Você sabe que o projeto do Elon Musk de colonização de Marte é porque ele tem certeza, e não tiro totalmente a razão dele, em que em algum momento um asteroide vai bater na Terra. Isso pode ser daqui a 2 mil anos, pode ser daqui... Daqui a 50 mil anos, daqui a 100 mil anos. Isso já aconteceu, né? Será que vamos ter que esperar tanto assim? Só tinha dinossauro na época. Hoje também tem uns dinossauros por aí, mas... Exato. Então, poderia ser útil, enfim. Mas o fato é que se tem tanto interesse em Marte, não para encontrar vida em Marte. Até tentaram, por água e tal, enfim. Mas é para colonizar Marte, para ter um backup da Terra. Né? A minha dica da semana passada foi a série da Netflix, Away, com a Hilary Swank, que fala sobre isso. Muito legal. Exatamente. Então esse é o ponto. E aí, Cleveland, a gente está sozinho ou você acha que tem alguém aí também do lado de fora? Também vale para o Rodrigo a pergunta, só para complementar o tema. Sei lá, eu imagino que pela lei da probabilidade deve ter um monte de ETzinhas passeando por aí afora, né? Não sei se microscópio, soltando pum ou não sei qual que é que apito eles tocam. A minha única preocupação com essa coisa da gente sair atrás e descobrir um outro lugar para morar é que vai precisar muito tempo para a gente destruir isso de vez, viu? Porque a hora que a gente estiver aqui, algum outro lugar fora, vai ter um grupinho que vai falar, deixa eu ir embora daqui, deixa essa porcaria explodir. E aí, Rodrigão, we are alone? Não. Você sabe que tem um paradoxo, que é o paradoxo de Fermi, né? Sim. Que é exatamente isso, né? Como é que a gente pode estar sozinho, se tem bilhões de estrelas, não sei o que lá, e você não viu ninguém? Então, tem uma explicação para a gente ainda não ter encontrado essa outra forma de vida, porque ela pode estar numa outra frequência. Ou está fugindo da gente. Possível, pode ser. É isso que eu ia falar. Mas assim, que a questão das cordas, né, mecânica quântica e tal, que esses outros seres viventes estariam em outra frequência que a gente não consegue enxergar. Então, isso passa pelaquela ideia de multiverso, vários universos habitando ao mesmo tempo em dimensões diferentes. Não é em dimensão, pode ser em frequência diferente, que a gente não vê. A gente é de 20 a 20 mil megahertz, né? Então, pode estar em outra frequência. Por isso que a gente não vê. Assim, eu tenho convicção de que nós não estamos sozinhos. Mas é uma convicção minha, né? Então, bom, acho que uma hora a gente vai encontrar. Eles vão aparecer. Eles são mais evoluídos que a gente. Vai acontecer. Ô, Cleveland, só para complementar uma coisa que você falou, eu acho que nós somos extremamente pretensiosos. Eu acho que o poder da natureza e do planeta é muito maior que o nosso. A gente não tem essa capacidade toda de destruir o planeta. Antes disso, ele vai engolir a gente. E, aliás, um exercício que eu sempre faço, eu que vivo lá no meio do mato, eu penso assim, putz, como esse mundo ia ser bom sem gente, hein? Que lugar lindo, maravilhoso.
Mas né? tem que ter privada, né? Não pode ser assim. Sim, sem dúvida, é verdade. Bom, essa conversa aí a gente retoma no encontro anual que nós vamos fazer em São Tomé das Letras, né? Aí tá, cada um pode levar o cardápio que assim bem entender. Diz que para bom E entendedor. Em Varginha. Em Varginha, é isso. Diz que para bom entendedor pinga é letra, né? Bom, vamos aliviar um pouco a nossa conversa aí, chegando quase que na reta final. Hoje nós recebemos um santista, provavelmente tem ele mais uns 4. Chegamos Desculpa, no Kombi. eu não podia perder piada, né? Mas, Xará, até que os nossos times fizeram um bom jogo, considerado o nível do futebol atual, né? Acho que foi, por enquanto, o jogo do campeonato, né? Olha, eu vou te dizer, o Santos me surpreendeu. Eu achava que ele estaria, nessa altura do campeonato, brigando por uma vaga no Z4, né? Dado todos os problemas, Sim. a coisa toda. E tá jogando futebol, o Cuca tá fazendo um milagre com aquele elenco. Ele tem feito substituições meio heterodoxas, tal, mas tem, de maneira geral, funcionado. E os jogos do Santos, você vê só esse. Os jogos do Santos têm sido assim. Esse último da Libertadores, o de anteontem, foi ruim, mas tem sido movimentados, né? Foi assim contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o São Paulo. Tem sido francos, abertos. Tudo bem que E nosso o goleiro que estreou que veio da base é um bom goleiro, me surpreendeu positivamente. Ô, Rodrigão, e o nosso tricolor e o Diniz é a reencarnação do Rinos Mitchell ou é um pouco cedo para falar isso? Eu não confio no nosso time, né, Marcelo? Não tem como, não dá para confiar. Assim, a gente. Cara, você sabe assim, é que tá tão ruim, tá tudo tão ruim que no relativo pode ser que até que funcione alguma coisa, né? Sabe-se lá, né? Eu acho que a grande. Nosso tricolor, que inclusive empata em 1-1 com o River Plate em jogo pela Libertadores de América. Estamos no intervalo. Vamos fazer um golzinho roubado no final, que fazer gol roubado em cima da Argentina é legal pra caramba. Eu também não boto muita fé, não, para falar a verdade. Eu prefiro me surpreender do que me desapontar. Clássico é clássico, né? Então, talvez o time aí se supere. Acho que a gente já teve um resultado importante de clássico esse ano. E falando nisso, né? Nosso amigo Cleveland, ontem o time dele ganhou. E aí, Cleveland, tá respirando mais aliviado, dando aquela escapada do Z4. Eu falei pra vocês que a gente ia tirar coelho da cartola, pô. A gente tá com coelho lá, cara. É verdade. Tá pensando o quê? Literalmente. Rumo ao Né? Octa. Rumo ao Octa, pode aguardar. Literalmente tiraram coelho da cartola. Então já tá respirando mais aliviado, né? Ah, claro. A gente tá rumo ao Octa. Série B, Z4, esquece. Nada disso. Não, isso é coisa pra São Paulino. Não, eu não entendo desse assunto, eu não discuto com Cara, especialista. que isso? Não existe isso. Eu não discuto Série com especialista. Bom, eu vou chegamos aqui na nossa reta final, eu vou começar aqui pelas minhas dicas, já vou aproveitar que está aqui na agulha. Bom, a primeira dica é um filme que lá o pessoal comentou num grupo que eu faço parte lá, Papo de Boteco, chama Origens Secretas, é um filme espanhol que mistura um thriller policial com um serial killer, com histórias em quadrinhos, vale muito a pena, muito, 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 muito bom mesmo. Eu gostei muito da dica, compartilho aqui com vocês. Bom, a minha bola dentro é para o ministro Pazuello. Eu acho que ele tem mostrado muita compostura, muito alinhamento ao governo ao qual ele foi convocado para servir. Acho que ele tem cumprido bem a missão dele. É diferente do Mandetta, que fez do governo e dessa tragédia que nós estamos vivendo no mundo todo, e não diferentemente no Brasil, um palanque nojento, vergonhoso, segue fazendo dessa situação um palanque, mostrando que o comprometimento dele é muito maior com a agenda dele do que com o país, diferente do ministro, que tem se mostrado um verdadeiro patriota. A minha bola fora vai para o Leonardo DiCaprio e para o Paulo Coelho, que na sua militância boboca, ingênua, lacradora, pediram boicote ao Brasil, sem se dar conta que ao fazer isso eles estão prejudicando milhões de trabalhadores, famílias, estão prejudicando um país que é uma democracia, que ainda que tenha eleito pela vontade soberana popular um candidato que não seja do seu gosto, mas que o país merece um pouco mais respeito. Então, uma super bola fora para eles dois. E a minha frase é inspirada, não sei se vocês acompanham aí, eu gosto muito de ouvir a Jovem Pan, não sei se você tem acompanhado nos últimos dias aí, tem subido a tensão entre o Rodrigo Constantino e o Josias de Souza.
Acho que eu não concordo 100% com o Rodrigo Constantino. Aliás, eu não concordo 100% nem com a minha mãe. Então, imagina com um jornalista, político ou afins. Eu Mas... não concordo nem comigo, Marcelo. Nós somos feitos de contradições, né? Mas ele sempre me parece ser assim, um debatedor duro, mas eu não me lembro de tê-lo, pelo menos com esse colega de bancada, visto ele ofender. Diferente do Josias, que parece que o Rodrigo Constantino conseguiu machucar ele, que ontem acabou chamando o Rodrigo Constantino, e repetiu isso, de capacho do governo, né? E ao falar isso, me lembrou essa frase, né? Que a ofensa, ela fala sempre muito mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido. Então, meus amigos, eu vou parar aqui o meu compartilhamento. Fica à vontade aí para quem de vocês quiser compartilhar alguma imagem, tudo, ou mesmo dar aí a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora. Quer começar com você, Xará? Que é o nosso novato? Vamos lá. Vai lá. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Tá vendo aí, né? Opa! Eu vi esse documentário, está no Amazon Prime. Bom, é para quem tem estômago forte, viu? Falando sobre a política de filho único na China, que durou uns 25 anos, né? E interessante que isso não está no documentário, está em outro lugar que eu li. A queda da natalidade na China e na Coreia foi exatamente igual. Só que a Coreia não teve esse tipo de política, né? E a China teve. Então, é muito interessante. Inclusive, eu também assisti a um outro documentário, American Factory, né? Que ganhou o Oscar de melhor documentário. Você assistindo esses dois, você entende o que é a China, o que é o chinês. É um povo que a individualidade conta muito pouco, né? A submissão aos ditames do Estado é que comanda. Então, existe uma espécie de... não é submissão, é submissão também, mas eu não tenho muito o que fazer aqui. O Estado mandou. E as barbaridades que foram feitas nessa política de um filho, um negócio assim... bom, é de virar o estômago, tem que ter estômago forte para assistir. O documentário ele foi feito por uma chinesa que mudou para os Estados Unidos, né? E ela volta para a China para entrevistar a própria família e pessoas do vilarejo onde ela cresceu. E depois ela vai pegando outras coisas. Ela pega um casal americano, quer dizer, um americano casado com uma chinesa, que trabalha na adoção de filhos abandonados da China. Enfim, tem vários aspectos abordados nesse documentário para quem quiser entender um pouco mais o que é a China. Bem interessante. Marcelo, não é baseado num livro, não? Eu não sei, não diz isso. Pode ser que seja que ela tenha escrito esse livro, mas eu não ficou claro no documentário. Bola dentro. Esse meu Xará caprichou, hein, meu? Aqui, amigo. Da profissa. semana passada, hein? Profissa. Não, então, eu fiquei na dúvida. O problema é o seguinte: isso foi na quinta-feira passada e eu fiquei na dúvida se tinha sido abordado ou não. Então eu coloquei aqui a bola dentro, que é o Guedes pedindo explicação. Não, mas pode ter bola dentro retroativa, não tem problema não. Pode? Como foi o meu primeiro programa, tá liberado. Deixa eu falar. Papo, então, tá né? bom. Bate-papo, tá liberado. Isso. Então o Guedes pedindo explicação do Ministério da Justiça, porque a Justiça saiu achacando o dono do supermercado, né? Falei assim, que história é essa? Né? Então vestiu o seu figurino liberal e foi atrás, né? E a minha bola fora era da Argentina, mas a Argentina entrou na pauta, então eu substituí por uma notícia de hoje. O ministro Humberto Martins, o novo presidente do STJ, derrubou em decisão monocrática as liminares que impediam a encampação da linha amarela, né? Eu acho que isso não prospera, eu acho que isso aí vai ser derrubado mais para frente, enfim, mas o que me chamou a atenção foi a frase do Crivella, que está aí embaixo. Quero agradecer do fundo do coração o ministro evangélico da fé, ministro Humberto Martins, que decide pelo povo, que ama a Deus e verificou que nós tínhamos direito. Ou seja,
Deus está do lado dos vencedores, né? Então, de fato, é uma mistureba aqui, e não preciso aqui gastar verbo para dizer sobre o mal que isso faz para investimentos, né? Sim, sem sombra de Realmente. dúvida. Agora, citação, eu não tinha entendido que era uma citação genérica. Eu peguei Fica à uma vontade. citação que me chamou a atenção, que foi da Cátia Abreu, pela pessoa que disse, não pelo que ela falou. Falando sobre estabilidade do funcionalismo público. O grande mal da estabilidade é que perdemos o rumo das coisas, o fio da meada, ela virou automática. Isso foi, inclusive, destacado no Valor Econômico. A Cátia Abreu foi vice do Ciro Gomes nas eleições. Não é uma liberaloide, pelo contrário, ela tem ideias muito particulares, né? Apesar de vir do agribusiness e tal, mas ela está mais ali para a esquerda. E ela falou contra a estabilidade do funcionalismo me surpreendeu público. Isso também. me chamou a atenção. Me surpreendeu, né? Também, eu li sobre isso. Então, assim, quando eu vejo um negócio desse, eu penso, na verdade, o Bolsonaro, ele é contra fazer uma reforma administrativa, porque existe, se ele tivesse um mínimo de esforço, de vontade política, se ele quisesse, enfim, a popularidade que ele tem, que não é pequena, com a base que ele tem no Congresso, ele conseguiria empurrar essa agenda. Eu não digo para quebrar de tudo, mas para avançar um pouco. Ele não quer, esse é o problema. Beleza, Xará. Bom, Xará, muito obrigado pela sua participação. Subiu o sarrafo aí nas dicas, hein? E aí, Cleveland, é com você. Acho que perdemos. O Cleveland deu uma travada ali na conexão dele. Rodrigão, então, enquanto o Cleveland não retoma a conexão, tá aí? Ah, então beleza, vamos lá, Cleveland. Pode ir. Posso compartilhar? Pô, deve. Então vamos lá. A gente estava falando do assunto. Na semana passada, a chamada do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça, as partes já se entenderam lá, o Ministério da Fazenda já começou pela Justiça. Na realidade, o que aconteceu foi que o Ministério da Justiça foi provocado pelos PROCONs Brasil, todos os PROCONs do Brasil, foi provocado pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e foi provocado pelo Ministério Público de Defesa do Consumidor. Ou seja, essas três entidades maravilhosas que se preocupam tanto com consumidores foram cobrar providências do Ministério da Justiça, que resolveu pedir informações para supermercados. Amanhã deve até sair um artigo meu fazendo propaganda, tá, Marcelo? Falando exatamente sobre isso, né? Depois a gente racha aqueles cliques lá, hein? Ah, tá, legal. Que a gente volte para o governo fazer, para o período de tsunami, fiscalização de preços, coisas do tipo. Foi construído no âmbito do governo federal uma comissão em que estarão presentes alguns representantes de ministérios, economia, justiça, agricultura, assim por diante, e alguém do PROCON. Infelizmente é o CAPES, né, que a gente conhece muito bem aqui em São Paulo. Adoro um palanque. O grande problema é que essa turminha já saiu por conta própria, multando os supermercados, falando que tem preço abusivo. Eu só queria entender o que é preço abusivo e o que não é preço abusivo. Então, no meu artigo de amanhã, eu estou discutindo exatamente isso. Quem é que vai dizer o que é preço abusivo? Qual é o retorno esperado? E assim por diante. Então, eu estou tratando desse assunto amanhã. E existe uma norma, uma nota técnica do Ministério da Justiça para minimamente dar racionalidade. Tá? Eu, particularmente, tenho medo que essa comissão vire um CIP da vida. Quem viveu naquela época sabe que era o CIP da vida. Era um centro de formação de cartel lá de empresários. E esse é um problema. Tá? Então, eu acho que a gente precisa ficar monitorando isso, porque muita bobagem pode sair daí ainda. Bom, bola dentro, tinha que ir trazer o time, né? Finalmente, rumo ao Octa. Tipicamente corintiano, ganha de 1-0 e... Oh, desculpa, eu tava falando... Ganhamos de goleada de 3-2 do Bahia. E vai Corinthians. Tá bom, Marcelo? Tá bom. Esperança, brasileiro, a profissão dele é a esperança mesmo, né? Pois é. Dica da semana. Tá? Eu estou trazendo exemplos que eu venho trazendo em outras edições. Esse vinho, que é um blend que a maior parte é Merlot com Cabernet Sauvignon, é um vinho que vem da África do Sul, você consegue encontrar aqui no Brasil, é um vinho
muito bom mesmo. Eu acho que vale a pena experimentar. E minha frase da semana, eu confesso que minha frase é meio de gente que está bastante revoltado com a situação atual. Eu estou cansado, confesso que estou muito cansado de tanta politicagem correta. Essa coisa de politicamente correto já passou do limite para mim. Tá chato E aí demais. eu me lembrei... é demais, é demais. Aí eu me lembrei dessa frase do Bussunda, numa entrevista de 94. E ele é tão escrachado, tão debochado, e ele trouxe algo que é tão interessante, que vamos parar com essa loucura de achar que ninguém pode fazer piada com nada. Então, vamos tornar a vida um pouco mais divertida, gente. Vamos parar com essa bobagem de ficar, não posso fazer isso, não posso falar aquilo, porque isso, porque tem grupo assim, sabe? E outra coisa. Eu não sei, eu estou sentindo falta disso. Estou sentindo falta um pouco de coisa mais leve, de rir um pouco mais, de não ficar com essa coisa preocupada em cada palavra que eu vou dizer. Eu sinto falta do esculacho, eu sinto falta do Costinha, falta de tudo politicamente incorreto, sinto falta de esculachar todo mundo. Assim, agora, antes de passar para o Rodrigo aqui, essa semana estavam cancelando a expressão passar o pano, porque passar o pano é uma expressão de conotação negativa, e normalmente quem passa o pano são as empregadas domésticas, na sua grande maioria mulheres de origem negra. Falei, gente, esse pessoal ficou maluco, cara. Desculpa, eu passo o pano em casa. Para com isso. Pô. É uma insanidade. Rodrigão, para encerrar aqui, desculpa, você ia falar alguma coisa, Xará? Não, eu parei de olhar isso quando cancelaram o Criado Mudo. Depois disso eu já não vi mais o que cancelaram. Nossa, eu não... surreal. Eu não sabia. Surreal. Você não sabia? Criado Mudo? Eu até hoje não entendi por quê, mas não pode. É mesa de cabeceira. Mesa de canto, mesa de porque cabeceira. supostamente era o cara que ficava ali do lado, na escravidão, ou tomando ordens, e não podia falar nada. Cara, é doentio, cara, mas enfim. Vamos lá, Rodrigão, para passar a régua aí e fechar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bola dentro. É isso aqui. Bola dentro pro Trump, que conseguiu um acordo entre Israel e Emirados Árabes e o Bahrein. E foi muito pouco noticiado, muito pouca gente ficou sabendo. E isso é um alento para o Oriente Médio, né? Ele reduz tensões, ele promove o desenvolvimento econômico, promove a aproximação entre essas nações. Então, isso é eu acho que foi uma grande bola dentro do Trump, né? Para quem ia causar a Terceira Guerra Mundial, né? Até que saiu bem. Então, é impressionante. Eu vou fazer uma sugestão de vinho. Que coisa, né? Eu e Será, o Cleveland, né? essas coisas, né? É aqui mesmo, peraí. Deixa eu ver, peraí. É o miolo ali, ó? Hã? Esse aqui, ó. Ali, ó. Estão vendo aí? Então, opa. Sim. Então, esse é um Riesling, que não é uma uva muito comum, é uma uva mais da Alemanha, da Áustria, né? Eu provei esse vinho essa semana, eu adorei esse vinho. Vinho branco, né? E ele é muito bom. E custa baratinho, né? E por isso que eu estou sugerindo aqui, você encontra isso no Marché, por exemplo, e um preço bem razoável. Acho que é um vinho leve, tudo, e bem saboroso e difícil de parar de tomar. Você fica tomando e nem sente, né? Então, acho que vale muito, muito a pena esse daí. Aproveitando, semana passada eu falei de um canal de um sommelier, chamado Vinhos de Bicicleta, que eu recomendei, e ficou a desafio de explicar o de bicicletas, né? Por que é vinho de bicicleta? Porque quando ele vai fazer turismo, enoturismo, ele vai de bicicleta. Aliás, um abraço para o meu irmão Maurício, que está lá no sul fazendo uma rota em Santa Catarina de bicicleta, acompanhada da minha cunhada, a Juju. Então. Talvez um dos primeiros programas nosso aqui, eu sugeri um vinho chamado Alcier. Falei que era um tinto, que era um branco muito bom, tudo mais. Eu descobri mais recentemente que Alcier é uma região, né, Languedoc, na França,
que produzia os vinhos para os imperadores romanos. E por muito tempo foi a região mais expressiva, né, em termos de vinhos, na época antiga, um pouco na época da Idade Média e tal. Depois passou para ser mosteiro de padres e tudo mais, e continuou a produção de vinho, e depois ela foi comprada pela família Rothschild, que eu não sei se é a mesma que o Cleveland acabou de mostrar, mas eles, os Rothschild são muito importantes na França, produzem uns vinhos muito caros e tudo mais, e esse Alcier é numa outra região, um vinho mais para humanos, né, vamos dizer assim, mas é um vinho excelente, um vinho impressionante, como eu já tinha dito. Então, só para trazer mais essa informação aí para vocês. Rodrigão, obrigado pelas suas dicas, obrigado pelo privilégio de me encontrar aqui novamente. Cleveland, mesmo digo para você, sempre bom a gente estar junto no nosso bate-papo. Xará, seja super, super, super bem-vindo. Eu não sei onde é que vocês estão a cabeça de aceitar o meu convite, mas pouco importa, o que importa é que eu sou muito grato. Semana que vem a gente se encontra e espero que dessa vez com o nosso amigo Victor trazendo as excelentes notícias aí sobre a redução da mortalidade do Covid, e talvez aí a gente esteja deixando essa história terrível para trás. Bom, um grande abraço a todos, até semana que vem, seja sempre bem-vindo, Xará. Quinta-feira eu quero você aqui de volta, hein? Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.